As Guerras Napoleônicas Alternativas. As Guerras Napoleônicas começaram na Terceira Coalizão, mas ainda tinha as duas primeiras, que aconteceram simultaneamente à Revolução. E Napoleão ainda não era imperador, por isso essas coalizões não eram consideradas das Guerras Napoleônicas. Napoleão ainda era um general. Depois dos revolucionários matarem o rei, um monte de países europeus declararam guerra à França, e eles começaram a invadi-la. Eles estavam indo mal, até que um novo general surgiu e começou a ganhar destaque. Esse era Napoleão, e em 95 eles fazem as pazes com alguns dos antirrevolucionários, e já estavam controlando os Países Baixos e a Renânia. Mais tarde a Espanha se tornaria aliada. Depois disso eles conseguem avançar no norte da Itália e chegam até Leuven, conseguindo um tratado de paz com a Áustria, e invadem também os Estados Papais e a Suíça. Houve também a invasão do Egito, que ferra um pouco com os britânicos, mas no geral dá errado e Napoleão volta para a França e dá um golpe de estado assumindo o controle da França. Então se inicia a Segunda Coalizão, onde novamente Napoleão marcha sobre o norte da Itália e invadem a Áustria, que veem que não teriam chance contra Napoleão e se rende quando ele chega na fronteira. Os países da Itália, Rússia e Portugal saem da guerra e posteriormente eles fazem as pazes com o Reino Unido, terminando assim a Segunda Coalizão. Porém, em 1803 os britânicos, por conta de discordâncias sobre o Tratado da Segunda Coalizão, declaram guerra à França e fazem um bloqueio naval. Então os franceses invadem Hanover, que estava em uma união pessoal com o Reino Unido. Fora isso, a guerra ficou meio parada. Os espanhóis declaram guerra aos franceses. Poucas coisas acontecem até que em 1805 se forma a Terceira Coalizão, pois eles veem que Napoleão estava com muita influência na Europa. Os austríacos invadem a Baviera, porém são empurrados e perdem a Batalha de Ulm, na Baviera, perdendo seu principal exército. Já o mar fica bem calmo, com os franceses e espanhóis se preparando para invadir o Reino Unido, evitando um grande confronto que destruísse a sua frota. E eles tentam manter sua economia funcionando apenas com o comércio terrestre. Em dezembro, na Áustria, acontece a Batalha de Austerlitz. Napoleão estava em menor número, mas fez o uso de táticas de persuasão para distrair os soldados austríacos e russos que estavam lá para tentar resistir na Áustria, e ela é obrigada a sair da guerra. Nápoles também é invadida com sucesso e José Bonaparte é colocado no seu trono. Além disso, muitos dos irmãos e parentes de Napoleão são colocados nos tronos dos países conquistados. Com a saída desastrosa da Áustria da guerra, o Sacro Império Romano é desfeito. No seu lugar é criada a Confederação do Reno, que daria a Napoleão controle de boa parte dos estados alemães. A Prússia odiou isso, já que eles tinham muita influência por causa do Sacro Império, e juntos da Saxônia eles declaram guerra à França, mas eles são facilmente invadidos, tendo dificuldade apenas na Batalha de Eylau. E no Tratado de Paz a Polônia ganharia um estado independente, já a Rússia se junta a Napoleão. A Dinamarca também se junta a Napoleão, depois de serem pressionados. E com as marinhas combinadas de França, Rússia, Dinamarca e Espanha, eles já superavam a marinha britânica e estavam nos preparativos finais para uma grande batalha naval que destruísse a frota britânica. E vendo que Portugal tinha uma boa marinha e aí não estava respeitando o bloqueio continental, a França decide invadi-lo, chegando até Lisboa facilmente, capturando cerca de um terço da frota portuguesa, o que ajudaria. Os suecos estavam perdendo para a Rússia na Finlândia, e com a entrada da Dinamarca-Noruega, eles faziam uma invasão também na Escânia, o que os obriga a saírem da guerra. Nos tratados eles perdem toda a Finlândia e os territórios que antes eram da Noruega. Então, depois de se prepararem durante alguns anos, Napoleão e seus aliados enviam suas marinhas para bater de frente com a frota britânica. Então, na Batalha da Mancha, ocorre um grande confronto, onde apesar de danificar a marinha aliada, a frota inglesa é destruída, possibilitando assim a invasão da Grã-Bretanha, e assim é feito, e eles desembarcam no sul da Inglaterra, avançando até Londres. O rei inglês sabia que não conseguiriam pará-los, então é obrigado a assinar um tratado de paz que terminasse a guerra. No tratado de paz, os britânicos são obrigados a reconhecer todos os territórios da França e seus aliados na Europa, além de ceder Malta e a colônia do Cabo para Napoleão. A Irlanda fica independente e se torna aliada. Como resultado da guerra, obviamente a Inglaterra fica bem mal, com eles entrando em uma crise, e eles perdem os seus status de maior marinha, que é substituído pela França, que tem a maior marinha agora
tirando, é claro, seus aliados que também têm ótimas marinhas, e os ingleses não poderão se rebelar durante alguns anos. Já os franceses, obviamente, se tornam uma grande potência mundial. Eles não teriam a crise demográfica causada pela perda da Guerra Napoleônica e outras crises posteriores, e continuariam tendo uma das maiores populações da Europa, com muita mão de obra, porém eles enfrentariam problemas com revoltas, principalmente em Portugal e na Confederação do Reno. Os germânicos de lá odiavam a Confederação, mas nada que o exército francês não pudesse resolver. Essas revoltas no Reno iniciariam as primeiras ideias de unificação alemã, e essas ideias seriam apropriadas pela Prússia. Os aliados da França começam a se distanciar, já que o que unia eles eram apenas tratados de paz. Então Rússia e Prússia se distanciam de Napoleão. A Prússia odeia os franceses por conta da humilhação, e eles querem unificar a Alemanha, e para isso teriam que passar por cima da França. Já a Rússia não gosta do Ducado de Varsóvia, que fica na sua fronteira. Eles têm um grande desejo de anexar aqueles territórios. Já os espanhóis se uniram por vontade própria à França, e como a guerra não durou o suficiente, os franceses não invadiram a Espanha por conta do bloqueio continental. Depois que os austríacos foram tirados da guerra, eles ficam neutros, mas Napoleão ainda continuaria casando com a Maria Luísa da Áustria, o que criaria um laço entre os austríacos e os franceses. Os prussianos, ingleses e russos fariam uma forte militarização com o objetivo de rivalizar com a França e restaurar a sua glória anterior. Depois das guerras, dois times se formariam, a França e seus aliados, que seriam basicamente a Áustria, já que Napoleão teria casado com Maria Luísa, filha do imperador, e a Espanha, que entrou na guerra junto com a França desde o começo, e continuariam sendo aliados. E junto de seus fantoches, eles são os mais poderosos por enquanto, principalmente na terra, com a Grande Armée, o exército espanhol e o exército austríaco reconstruído. No mar, graças aos muitos navios britânicos afundados durante a invasão da Grã-Bretanha e a não existência da Batalha de Trafalgar, a frota franco-espanhola é a mais forte que a britânica, e depois da guerra ela só aumenta até se consolidar na frente do Reino Unido, mas individualmente eles ainda não competem com a Royal Navy. O outro time é a aliança do Reino Unido, Prússia e Rússia. Sobre o Reino Unido eu nem preciso nem falar. Já a Rússia e Prússia, mesmo sendo forçados a serem aliados de Napoleão durante a guerra, eles se afastaram pelas disputas territoriais no Ducado de Varsóvia e outros conflitos. Porém, essa aliança não é tão forte, já que os ingleses estariam em uma crise por terem perdido a guerra e os prussianos estariam sem forças para fazer um grande exército, pois eles tinham perdido toda a sua influência e muito território. E os russos teriam sido afetados brevemente pelo sistema continental. Isso não foi tão grande, mas eles ainda estão bem Rússia, com fome, pobreza e exército zoado, e não seriam uma grande ajuda em caso de guerra. A guerra terminou em 1809, e durante vários anos a Europa estaria se reconstruindo. A França nesse tempo depois da guerra estaria fazendo seus avanços industriais, já que eles estariam com um exército e mão de obra avançada, além de, claro, modernizar seu exército ainda mais. E inversamente proporcional ao que aconteceu na nossa realidade, a natalidade francesa iria aumentar muito, já que a qualidade de vida melhorou com o início da industrialização e os despojos da guerra. Lembra do Brasil? Bem, os portugueses fugiram para sua colônia, assim como na realidade, trazendo a família imperial, nobres e dinheiro. Muitos avanços foram feitos agora no Reino do Brasil, e eles teriam bem mais importância para a família real, já que os portugueses não seriam libertados tão cedo. E eles conseguem manter suas colônias africanas a partir dali. Eles ficam aliados dos ingleses preparando uma guerra contra as colônias espanholas, assim que os britânicos iniciassem uma invasão contra a França. Os americanos se tornariam um grande aliado comercial dos franceses, por conta de toda a ajuda e colaboração que eles tiveram desde a sua independência. Eles começariam a ter interesse na independência das colônias espanholas, porém, como a França era aliada, isso só ficou na vontade mesmo, e os movimentos não se fortalecem tanto, já que a marinha espanhola ainda é uma das mais poderosas. Em 1821, Napoleão desenvolve câncer de estômago, e no seu leito de morte, sabendo que o poder passaria para o seu filho de apenas 11 anos e uma regência que ele sabia que seria altamente corrupta pela sua experiência nas guerras revolucionárias, ele resolve passar o poder temporariamente para José Bonaparte, seu irmão mais velho.
até que Napoleão tivesse idade para reinar. Em seu último ano de vida, ele focaria muito em pavimentar o caminho para uma França forte e unida. Então, em 5 de maio, ele morre, com José Bonaparte se tornando rei da França. A situação não era boa, afinal a morte de Napoleão deixou um vazio no poder. Mas ainda é muito melhor do que se todo aquele poder daquele império enorme ficasse nas mãos de burgueses que não sabiam o que estão fazendo. Além de que ele sempre ajudou Napoleão de perto e tem experiência em liderar um país. Então com o tempo ele pegaria o jeito. Isso abriria uma brecha para o Reino Unido atacar, mas essa não seria a hora, já que ela se fecharia rapidamente. Algumas revoltas no Reino e Portugal ocorreriam, mas seriam derrotadas pelo exército francês. No mais, o governo de José não seria um governo de muitos avanços, já que eles estariam se estabilizando, e seria mais para preparar o reinado do seu sobrinho. Em 1828, Napoleão II finalmente se torna imperador. Ele mostrava mais proeminência em artes militares, e havia muita expectativa nesse novo líder, já que ele seria o neto de Francisco I, e haveria muitas relações entre a Áustria e França, fortalecendo assim a sua aliança. Eles fariam muitos avanços em relação às colônias, com eles conseguindo de volta o controle das Índias Orientais Neerlandesas no Tratado de Paz para a República Batava, e fazem expedições para colonizar partes da África, o que iria enriquecê-los mais ainda ao longo do tempo. Os britânicos se preparariam durante um longo período de tempo para fazer revoltas nas principais colônias espanholas, causando instabilidade principalmente no México e Argentina, que tiveram algumas revoltas durante esse tempo, além de construir regiões fortificadas costeiras na sua ilha capital, o que iria deter uma invasão na ilha da Inglaterra se sua frota fosse destruída. A partir de 1848, os franceses teriam outro problema para se preocupar: a Itália, com ideias de independência e unificação surgindo por todo o seu território. No mesmo ano também ocorreria a Guerra de Independência Húngara, com os britânicos financiando essa revolta. Agora sim, uma nova brecha se abre para os ingleses, com eles se preparando durante o tempo para uma invasão aos territórios franceses e se comunicando com os rebeldes dos países conquistados por Napoleão e seus aliados, e é declarada a guerra contra a França. A primeira ação foi dos russos e prussianos, que foi uma invasão conjunta ao Ducado de Varsóvia, que pega eles de surpresa em duas frentes, e são obrigados a recuar. Além disso, os russos também vão passando pela Polônia austríaca, e eles não conseguem se defender, já que estão tendo problemas com os húngaros. Já os britânicos fazem um desembarque em Portugal, com esse sendo bem sucedido, já que é uma invasão que tem apoio popular. E as tropas francesas de lá não são bem equipadas, mas os espanhóis entram na guerra e lançam um contra-ataque que empurra os britânicos no local, já que seu exército está forte. Já os brasileiros, com apoio dos britânicos, fazem invasões à Guiana Francesa e à Cisplatina. E também ocorrem duas batalhas navais, uma na costa americana, na qual a frota franco-espanhola sai vitoriosa, e outra próxima à frota portuguesa, onde os franceses e espanhóis sofrem uma pequena derrota. E Napoleão II faz a Irlanda entrar na guerra, já que isso daria a eles uma base muito perto da Grã-Bretanha para pressionar eles navalmente. Os franceses dividem seu exército em dois grupos principais. O principal e mais numeroso, liderado pelo próprio imperador, iria atacar a Prússia, enquanto alguns soldados dos países italianos e milícias iriam apoiar os austríacos. E com essa grande força, Napoleão consegue invadir a Prússia, na parte de Brandemburgo, e na Silésia, o que obriga a Prússia a enviar mais reforços para conter a invasão, e sua capital é mudada para Königsberg novamente. Enquanto isso, o segundo grupo faz uma ofensiva com o objetivo de afastar os húngaros de cidades importantes como Praga e Viena. Na Polônia, eles deixam o fronte oriental em segundo plano e fazem um grande ataque focado em isolar a Silésia da Prússia, o que é bem sucedido. No Báltico, os franceses levam a melhor e conseguem destruir a frota russa, além de bombardear os principais portos do país e derrubar navios de comércio, o que deixará eles em uma situação ruim economicamente. Além disso, os espanhóis e franceses fazem uma invasão conjunta a Angola, e com o local não tendo apoio britânico, eles capturam uma importante posição no Atlântico Sul, deixando o Brasil isolado. Para as revoltas separatistas nas colônias espanholas fazerem efeito, os britânicos precisariam isolá-la, assim eles não poderiam receber reforços da Espanha.
mas não conseguem já que a frota franco-espanhola está maior. Os brasileiros e ingleses tentam tomar Buenos Aires, uma das mais importantes cidades espanholas na América, porém são derrotados e são obrigados a recuar. Os franceses fazem um bloqueio no Reino Unido com apoio da Irlanda, e em superioridade conseguem afundar vários navios, o que assegura sua vantagem no Atlântico. O segundo grupo consegue ocupar os húngaros, vencendo alguns combates, o que abre espaço para a conquista da Silésia, que estava cercada e sem suprimentos. Além disso, Napoleão avança mais e mais na Pomerânia, o que deixa os prussianos e russos em uma situação difícil, e os combates começam a ficar cada vez mais ferozes, com os dois lados perdendo muitos soldados. Em contrapartida, surgem diversas revoltas em Portugal e no Reno, que atrapalham a logística francesa e obrigam eles a manterem soldados nesses locais. E por outro lado, os poloneses dos territórios ocupados também ajudam os franceses, o que equilibra a situação daquela região. E apesar de tudo isso, Napoleão consegue se aproximar de Königsberg, porém muita coisa ainda pode e vai acontecer. Mais ou menos um ano se passou desde o início dessa guerra, e já ficou claro que não seria uma campanha rápida e gloriosa como os britânicos pensavam. Em 1849, os russos e prussianos tentam desesperadamente expulsar o exército de Napoleão da Prússia, porém não obtiveram sucesso. Já os franceses conseguem grandes vitórias contra os húngaros, chegando perto de Budapeste. Ultimamente, os russos vêm sofrendo diversas derrotas na Prússia, pois eles precisam desesperadamente de suprimentos, principalmente munição. Com o controle francês do Mar Báltico, os russos não veem apoio prometido dos britânicos chegarem aos seus portos, que acabam sendo bombardeados. No Mediterrâneo, a frota franco-espanhola expulsa a Royal Navy da região, o que deixa os russos e os britânicos em uma situação ainda mais complicada. A revolta portuguesa nos Três Reinos é segurada, já que os britânicos não conseguem enviar dinheiro ou um exército expedicionário para ajudá-los. E o mesmo acontece no Reno, onde eles não conseguem se expandir graças aos reforços franceses. Os dinamarqueses estavam sofrendo pressão para entrar do lado de Napoleão, então os britânicos tentam lançar uma invasão a Copenhague, com o objetivo de capturar sua frota e abrir uma rota de suprimentos para os russos. Porém eles falham, conseguindo capturar apenas um terço da sua marinha, e acabam puxando os dinamarqueses para o lado contrário da guerra. O que atrapalha ainda mais os britânicos navalmente é que agora há vários inimigos navalmente poderosos em volta do seu território principal, e próximo de Mainland ocorre uma grande batalha naval, onde os britânicos em menor número são derrotados pela frota aliada, com muitos navios sendo afundados e assegurando de vez a vantagem dos franceses no mar, cortando seu exército para as principais colônias. O Canadá britânico fica abandonado, então os franceses convidam os Estados Unidos a invadirem a colônia inglesa, já que seria um alvo fácil. Os americanos invadem o local sem muitas dificuldades, com eles capturando Toronto já em 1850. Ocorre uma enorme batalha por Königsberg, onde os russos e prussianos lutam com tudo que têm, sendo essa a última tentativa de derrotar Napoleão, onde eles conseguem vencer, porém a alto custo de soldados e suprimentos. Isso acaba atrapalhando os franceses, onde os rebeldes no reino se espalham cada vez mais. Porém, os húngaros estão perdendo muito território e eles fazem um acordo com os austríacos, onde eles se renderiam e se tornariam uma zona autônoma no Império. E milhares de soldados franceses e austríacos são liberados, com os franceses se juntando a Napoleão no norte e os austríacos se encarregando de combater as revoltas no Reno. Os espanhóis estavam tendo muitas baixas combatendo as guerrilhas portuguesas, então eles resolvem evacuar grande parte do país, ficando apenas na defensiva na fronteira e bombardeando muitos portos, com o objetivo de deteriorar sua economia e deixá-los sem suprimentos para lutar. Os austríacos impedem que as revoltas no Reno se espalhem, estabilizando aquele fronte. E os franceses, agora com reforços, fazem um novo ataque a Königsberg. Agora, os russos e prussianos estão numa situação muito mais precária e não conseguem segurar a cidade, com esse sendo o fim para a Prússia, e todos os russos são expulsos da Polônia, mas eles não se rendem, por enquanto. Os Estados Unidos continuam avançando, dessa vez chegando a Ottawa e Montreal, outras das principais cidades canadenses, porém têm dificuldade em avançar devido ao frio. Ao sul, os espanhóis avançam até a Guiana, até o rio Essequibo, porém os brasileiros juntos com os britânicos fazem uma nova investida em Buenos Aires, que dessa vez é bem sucedida. Eles avançam até São Clemente de Tuyú,
com mais suprimentos, já que eles vêm do próprio Brasil. Os franceses preparam sua invasão à Rússia, mas antes tem que acabar com as revoltas no Reno, com Napoleão marchando com seu principal exército nas cidades dominadas, o que resolve por enquanto. Eles também chamam os otomanos, já que são inimigos dos russos, prometendo a eles a Crimeia e o Cáucaso, com eles fazendo os preparativos em conjunto. Em Portugal, a situação do país é precária, e depois de meses de cerco, os espanhóis começam a avançar lentamente no interior do país, com os revoltosos sendo obrigados a recuar. Os franceses tentam convencer a Suécia, pressionando a Dinamarca a devolver alguns territórios, prometendo a Finlândia para eles, e eles iniciam as preparações finais para a invasão em massa da Rússia. Os russos, sabendo dessa movimentação, faziam uma corrida contra o tempo, se preparando o melhor possível. E no término de 1851, se iniciam as invasões conjuntas, que tinham como objetivo não só Moscou, mas também outras importantes cidades, como Kiev e São Petersburgo. Napoleão juntou uma força invasora de incríveis 3 milhões, superando os russos até na quantidade. Essa invasão era comandada pessoalmente por Napoleão II, e ele achava que seria fácil, já que estão em maior número e os russos estão sem equipamentos, numa situação bem mais favorável do que na nossa invasão à Rússia, por exemplo, já que aqui eles têm aliados como Suécia, Turquia e além de, claro, o apoio naval. Os franceses iniciam, e depois de enfrentar resistência na fronteira, avançam com o objetivo de chegar em Minsk, com os russos sendo obrigados a recuar. Posteriormente acontece o ataque austríaco, onde as guarnições da região são rapidamente derrotadas, e eles marcham dentro da Ucrânia. Os otomanos são rápidos e capturam o importante porto de Odessa, mantendo o Cáucaso na defensiva, e os suecos marcham pela costa da Finlândia, onde eles conseguem avançar com uma pequena quantidade de soldados na região norte do país. E como só haviam unidades de segunda categoria, os russos são derrotados, e os dinamarqueses desembarcam no arquipélago de Munster. Nos últimos meses, os brasileiros, com reforços de separatistas argentinos, conquistam vastas regiões na Argentina. Porém, a frota franco-espanhola faz várias campanhas de bombardeios aos portos, o que vai enfraquecendo o país aos poucos. E no Canadá, os americanos alcançam Quebec, e as últimas tropas inglesas lá se rendem. Os espanhóis avançam com pouca dificuldade em Portugal devido à falta de suprimentos dos rebeldes, e muitos se entregam, restando apenas um pequeno grupo em Lisboa. Os otomanos desembarcam na Crimeia com a ajuda da frota francesa, capturando importantes cidades como Sevastopol, um dos principais portos russos. Ocorre uma grande batalha em Minsk, com os russos sendo derrotados em menor número, porém eles queimam os suprimentos da cidade antes de recuar, e deixam com isso o exército de Napoleão com fome. Além disso, outros vilarejos que estavam para ser conquistados por outros grupos são destruídos. Os franceses não estão muito longe da sua fronteira, então isso não os debilita, pelo menos por enquanto. Os austríacos e otomanos vão avançando cada vez mais na Ucrânia, e Napoleão envia mais soldados para lá devido à importância do objetivo, principalmente da Espanha, já que a fronte ibérica está mais tranquila. E a conquista da Ucrânia significaria o colapso do exército russo, já que a maioria dos suprimentos vinham de lá. Os suecos vão avançando até o sul da Finlândia e chegam à cidade de Vasa, com pouca dificuldade, porém os russos preparam uma grande resistência mais ao sul. O Brasil começa a sentir os efeitos dos bombardeios de seus importantes portos, já que sua economia dependia principalmente do comércio, e eles estão fracos para iniciar qualquer ataque. Os espanhóis entram em Lisboa e acabam com as revoltas portuguesas, liberando muitos soldados que poderão ser usados na invasão à Rússia. Franceses avançam até Smolensk, onde os russos novamente destroem a cidade. O exército de Napoleão começa a sentir os efeitos da terra arrasada, já que levar suprimentos para lá é inviável. Porém, não é oferecida nenhuma resistência militar. Os russos focam principalmente na defesa da Ucrânia, conseguindo ficar em maior número da região. Porém ainda não conseguem atacar, já que seu equipamento ainda é inferior. Napoleão sabia que a Rússia estava tentando fazer, derrotar todo o seu exército principal de fome. Então eles decidem enviar parte do seu exército para a Ucrânia, onde os russos estavam focando mais em defender. E isso era o que os russos não queriam, e a França volta a avançar na importante região, chegando próximo de Kiev. Os espanhóis fazem uma contraofensiva em Buenos Aires, com o suporte de uma pequena invasão naval na cidade, o que é suficiente para empurrar os brasileiros. Se inicia uma batalha na Finlândia, com os russos conseguindo expulsar os suecos em número várias vezes menor. Napoleão, mesmo mandando metade dos seus soldados para outra frente, consegue chegar em Moscou e a cidade estava destruída.
E sabendo o que os russos queriam, ele logo abandona a cidade e volta até Minsk, onde consegue manter suas tropas de lá supridas. E consegue inclusive conquistar boa parte da Ucrânia, o que deixa os russos em uma situação ainda pior. Então eles, vendo que não conseguiriam expulsar a França, são obrigados a se render para as forças napoleônicas. E na cidade de Kharkiv, a última cidade conquistada pelos franceses, é assinado o Tratado de Paz. Os russos são obrigados a ceder grandes partes do seu território no leste europeu, que se tornam fantoches, assim como a Polônia. E logo depois disso, o Reino Unido se rende, já que sua marinha estava destruída. Com o final da guerra, os britânicos, mesmo perdendo apenas o Canadá, acabam perdendo todo o seu prestígio, ficando extremamente decadentes, tanto militarmente, tanto colonialmente, com muitas das suas colônias enfrentando revoltas devido ao destruimento de sua frota. Eles, junto com os russos, teriam que pagar altas indenizações para os franceses, que agora se tornam um país mais poderoso, não só da Europa, mas do mundo. E a Prússia é completamente desmembrada. O Brasil sofre uma série de bombardeios, e apesar de não ter sido invadido, a coroa portuguesa é extremamente enfraquecida, o que causaria uma série de movimentos separatistas. E os americanos saem ótimos da guerra, expandindo muito seus territórios e conseguindo vastos recursos e mais prestígio, e dominam o mundo ao lado dos franceses, que agora, com as indenizações de guerra, vasta mão de obra, recursos e o começo da segunda revolução industrial ficaram estupidamente fortes, com seus rivais não tendo mais chance de se rebelar contra eles, e o mundo vive em relativa paz. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado desse remake. Peço desculpas se ele não ficou tão realista, eu resolvi abrir mão de parte dele para fazer um caminho dessa linha do tempo mais diferente de todo o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até mais.